Pessoal, eu sei que o movimento variado pode ser um problema para a gente, principalmente pelo excesso de matemática. Um outro problema também que acaba dificultando um pouco a nossa vida é a quantidade de opções que nós temos para resolver um problema. São muitas equações e às vezes a gente não sabe muito bem qual delas a gente deve utilizar para resolver um problema. Se essa é a sua dúvida, fica comigo que hoje a gente vai discutir um pouquinho esse tema. Bom, a nossa aula de hoje vai começar relembrando um pouquinho quais são as equações do movimento variado. Essa aqui é a equação que ajuda a gente a calcular o deslocamento. Essa aqui ajuda a gente a calcular a velocidade. E a terceira, que tem vídeo onde eu demonstro essa equação, chamada de equação de Torricelli. Então, são muitas opções para a gente resolver um problema e às vezes a gente não sabe se é para fazer pela primeira, pela segunda ou pela terceira. Bom, o que eu posso falar para vocês que funciona muito bem é que vocês sejam capazes de perceber que as equações possuem um fator em comum. Repara bem, todas as equações têm V0. E além disso, todas as equações também têm aceleração. Já que isso é fundamental para que a gente consiga usar qualquer equação, o seu primeiro passo vai ser anotar esses dois valores. Mesmo que um deles seja uma pergunta, você vai anotar o V0 e vai anotar a aceleração. Essas aqui são as duas medidas fundamentais para a gente resolver qualquer problema de movimento variado. E elas são conhecidas como condições iniciais. Agora, tirando o V0 e o a primeira equação tem uma coisa que só pertence a ela, que mais nenhuma outra equação tem, que seria o deslocamento e o tempo. Dá uma olhadinha aqui que você vai poder perceber. Ela tem ΔS de um lado e do outro lado, tirando o V0 e o ela tem T. É a única equação que tem as duas grandezas juntas. Que se você reparar bem, a equação de baixo tem o tempo, só que não tem o ΔS. E a terceira equação é o contrário, ela tem o ΔS, mas ela não tem o tempo. Então eu posso dizer que o que faz a equação 1 ser única é o fato dela ser, das três, a única que tem deslocamento e tempo. E a gente vai começar a fazer esse levantamento para as outras equações também. Ou seja, pessoal, se você olhar para a segunda equação, tirando o V0 e o que todas têm, a equação 2 é a única que tem velocidade e tempo. Então eu vou anotar essas duas informações, velocidade e tempo. Então, mais uma vez, a equação de cima tem tempo, mas não tem velocidade. A equação de baixo, a terceira, tem a velocidade, mas não tem o tempo. A equação 2 é a única que tem velocidade e tempo. Agora você consegue fazer essa terceira análise aqui até com um pouco mais de tranquilidade e facilidade. Tirando o V0 e o a terceira equação é a única que tem velocidade de um lado e deslocamento do outro. Então eu vou anotar isso: velocidade e deslocamento. Então, toda vez que você estiver diante de um problema de movimento variado, a primeira coisa que você vai fazer vai ser anotar o V0 e o Depois que você anotar isso, você vai anotar o restante. Se o restante for deslocamento e tempo, equação número 1. Se o restante for velocidade e tempo, equação número 2. Se o que sobrar for velocidade e deslocamento, equação número 3. Vou fazer um exemplo aqui mostrando para vocês. Vamos lá. Imagine que você tenha um exemplo onde um móvel está se deslocando numa trajetória. Inicialmente aqui, esse objeto tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. E enquanto o tempo passa, esse objeto se desloca para frente, só que quando ele chegar lá na frente, você vai reparar que ele já consegue desenvolver o movimento de maneira mais rápida. Vamos supor que ele atinja uma velocidade final de 8 metros por segundo.
A questão vai ter que fornecer mais dados. Ela vai dizer para vocês assim: considere que a aceleração desse movimento seja de 5 metros por segundo ao quadrado e calcule o deslocamento. Isso aqui seria um problema. Um problema não muito complexo, mas um problema que, a princípio, daria um certo trabalho, já que nós não temos tanto manejo assim com as equações no momento. Então, se você seguir a minha orientação, o que que você vai fazer? Você vai primeiro anotar V0 e aceleração. V0 vale 2 metros por segundo e a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Deixa isso aqui anotadinho no cantinho. Lembrando que todas as três equações possuem essas medidas. Tirando essas duas, mais o que, que o problema forneceu para a gente? Você vai reparar aqui ó, que ele disse a velocidade final dele. E outra coisa, tenham o hábito de anotar a pergunta. Ele quer que a gente calcule o deslocamento. Ou seja, o que, que vocês vão fazer é colocar ΔS e uma interrogação, e a velocidade final, você coloca o valor que o problema forneceu para a gente, 8 metros por segundo. Dá uma olhadinha aqui. Só existe uma das três equações que tem ΔS e velocidade ao mesmo tempo. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, conferir, você vai reparar que a gente está falando da equação número 3, mais conhecida como equação de Torricelli. E das três é a única que tem V e ΔS. Nós vamos escrever essa equação aqui e vamos substituir os valores. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. A velocidade final é 8, e 8 ao quadrado é 64. A velocidade inicial é 2, e 2 ao quadrado é 4. A aceleração é 5, 2 vezes 5 é 10. ΔS, nós não sabemos o que é. Repete. Toma cuidado só para você não somar o 4 com 10. Existe uma prioridade. Entre a soma e a multiplicação, a prioridade é da multiplicação. Então, você só pode fazer essa soma depois que você fizer a multiplicação. Como a gente não sabe o valor do ΔS, a gente não pode multiplicar. E se a gente não pode multiplicar, a gente também não pode somar. Fábio, faz o que então nessa situação? Simples. Pega esse 4 que está do lado somando, passa para o outro lado subtraindo. É aquela velha regra que o seu professor de matemática já repetiu várias vezes para vocês. Se está somando de um lado, passa para o outro lado subtraindo. Então você tem 60 igual a 10 vezes ΔS. E você vai finalizar agora passando 10 para o outro lado, dividindo e escrevendo para mim que o deslocamento é de 6 metros. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vai ser mais um. Vamos imaginar agora, nessa nova situação que eu estou colocando aqui para vocês, algo muito parecido. Eu tenho aqui um objeto que está se movendo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, certo? E eu quero que você também calcule o deslocamento. Então eu já vou de cara fazer a pergunta aqui para vocês. Qual é o valor do deslocamento? Ou seja, calcule ΔS. Eu preciso, obviamente, te dar mais algumas informações, tá? Então, esse texto provavelmente vai aparecer para vocês como considere a aceleração igual, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E eu peço agora, eu informo a vocês que esse objeto vai se movimentar durante 4 segundos, tá? O deslocamento após 4 segundos de movimento. Se você reparar bem, eu fiz a mesma pergunta que eu fiz na questão anterior. Calcule o deslocamento. Mas a equação não será a mesma porque nós não temos as mesmas informações. Mas o procedimento pode ser utilizado da mesma maneira. Ou seja, você vai começar anotando quem é o V0 e quem é o A. Já que percebemos que todas as equações possuem essas medidas. O V0 vale 10 metros por segundo e a aceleração dele 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando
Todas as equações têm essas informações que eu circulei de vermelho para vocês. Agora, tirando isso, nós precisamos calcular o deslocamento, só que dessa vez a gente tem o tempo de 4 segundos. E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui, para que a gente pudesse analisar qual equação a gente deve utilizar. Eu sei que eu preciso de uma equação que tenha ΔS e T ao mesmo tempo. Voltamos para a página anterior e você vai observar aqui que a primeira equação resolve o nosso problema, porque das três é a única que tem ΔS e tempo. Vou reescrever essa equação. ΔS igual V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido para 2, e vou substituir as informações. O ΔS é minha pergunta, eu repito como uma letra, uma incógnita, né? Velocidade inicial 10, o tempo que ele se move 4 segundos. Então a primeira parcela já deu 40, e a segunda parcela é a aceleração que vale 2, tempo ao quadrado dividido para 2. Então, ficamos com 40 mais... Agora, preste atenção que você tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo. A gente pode cortar esse com esse. Fica só 4 ao quadrado, que seria igual a 16. Isso quer dizer que esse objeto percorre 56 metros. Isso aqui é um bom exemplo para a gente começar a treinar um pouquinho a nossa capacidade de resolver problemas de movimento variado. Essa dica é muito importante, e saber organizar os dados para que você consiga identificar qual a equação correta para resolver aquele exercício específico é de extrema importância. Posso continuar gravando mais alguns vídeos, fazendo mais alguns exemplos e dando algumas dicas. Até o próximo!